Fulano não tem cultura. Eita povo sem cultura. Escutamos muito isso no nosso dia a dia, não é verdade? Mas é preciso esclarecer e conhecer um pouquinho mais esse conceito de cultura. E é isso que estudaremos nessa aula. Vamos lá? Bora falar de cultura. Sempre é importante lembrar que essa aula não esgota o estudo sobre cultura, é apenas uma breve introdução para que você aprenda alguns conceitos básicos, tenha algumas noções essenciais sobre esse conceito tão rico, tão complexo, tão diverso e até problemático, mas tão essencial na condição humana que é a cultura, né? É comum que as pessoas usem a palavra cultura no dia a dia, em seu sentido popular, para designar, por exemplo, conhecimento de uma pessoa. Olha, a pessoa é culta, né? Mas que devemos entender acima de tudo é que a cultura ela é um elemento essencial que define a identidade de um grupo e que cada povo tem sua cultura. De forma que também é necessário lembrar que os membros desse grupo incorporam uma identidade naturalmente, muitas vezes até sem consciência disso, né? E com o mundo em constante mudança, valores, crenças e a cultura também mudam. Os padrões culturais se alteram conforme os indivíduos começam a se comportar de maneira diferente. Então, estudar a cultura entrar num campo repleto de muitas possibilidades e muitas interpretações. Um possível significado você vê aí na tela: cultura, um processo, é um processo. Por meio desse processo, o ser humano acumula experiências, ou seja, aprendizados, e os transmite para gerações que, por sua vez, acumulam novas experiências e novamente as transmitem. Então a cultura também é feita de geração para geração, nesse contato inventivo do homem com o mundo natural. E dentro de cada cultura vão existir certos conhecimentos que vão ser mais valorizados ou menos valorizados que outros conceitos. Ou seja, o mundo ele se faz pela criação ou também se desfaz, né? De forma então que o termo cultura designa em sua concepção mais ampla o repertório da ação humana e seus produtos e de seus produtos. Tal repertório ele é socialmente transmitido através de gerações para gerações. Por pensar e agir, os homens criam um mundo que definitivamente não pode ser visto como natural. E é exatamente isso que diferencia o ser humano dos outros animais, já que transformamos a natureza edificando cultura. Então a cultura é uma característica essencialmente humana, tem a ver com produção, com invenção, com intervenção no mundo, moldando conforme nossos princípios e nossos valores, né? Cada estrutura social possui a sua própria cultura, que pode ser definida como um modo de vida particular, composto por seus valores, estilos, regras, formas de encarar o mundo. Isso faz com que cada um dos componentes dessa sociedade produza uma identidade cultural. Agora vamos passar para outros dois conceitos importantes quando pensamos em cultura. Se ouve falar muito em cultura material. O que seria isso então? Cultura material de uma sociedade abrange os instrumentos palpáveis dela, tais como roupas, armas, habitações, e a maneira com que os homens fazem uso de tais instrumentos. Assim, a cultura material inclui tudo que é feito, modelado, transformado como parte da vida social coletiva, da preparação do alimento, à produção de aço e computadores. Então, cultura material, você vê, né, ela é palpável, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. O homem criando valores, criando símbolos, criando significados para suas invenções. Então, desse contato inventivo
desse agir humano na natureza, né, vai surgir uma certa produção material que também condiciona valores, ideias, né, e possibilidades desse mundo cultural. Um outro tema também importante a se destacar, vejamos aqui agora, a cultura não material, também vista como cultura imaterial. Agora estamos falando que, conforme você vê na tela, elementos não materiais, simbólicos. Você vê aí no alto da tela uma festa carnavalesca. Isso é uma cultura imaterial, então ela expressa princípios, ela expressa valores, mas você não pega o carnaval, você vivencia, né? Você dança, você curte. Tem a ver com um pouco de espiritualidade, né? De motivações aí. De forma então que a cultura não material envolve a linguagem, as regras de conduta social, sistemas de explicação do mundo e das crenças, artes, festividades, valores, bem como as ideias que modelam e informam a vida dos seres humanos em relações recíprocas e os sistemas sociais dos quais participam. E as mais importantes a destacar: atitudes, crenças, valores e normas. Importante notar que a cultura não se refere ao que pessoas fazem concretamente, mas às ideias que têm em comum sobre o que fazem e os objetos materiais que usam. O ato de comer com pauzinhos, por exemplo, ao invés de com talheres ou com as mãos, por exemplo, não faz parte da cultura. O que os homens fazem é que torna visível a influência da cultura. Os pauzinhos de comer em si, contudo, constituem na verdade uma parte da cultura, como também as expectativas comuns que definem esse ato como maneira apropriada e mesmo esperada de comer em certas sociedades. A distinção entre cultura por um lado e o que fazemos por outro é importante, porque o poder e a autoridade da cultura na vida humana tem origem principalmente em nossa experiência da mesma como algo externo a nós e que transcende o que fazemos na realidade. Nossa aparência e o comportamento podem conformar-se ou desviar-se dos padrões culturais, mas a aparência e o comportamento não são em si parte da cultura e não devem ser confundidos com esses padrões. O que torna então uma ideia cultural e não pessoal não é simplesmente o fato de ser comum a duas ou mais pessoas. Ela deve ser vista e vivenciada como tendo uma autoridade que transcende os pensamentos do indivíduo. A cultura é, portanto, um processo que caracteriza o ser humano como ser de mutação, de projeto, que se faz à medida que transcende, que ultrapassa a própria experiência. Passamos agora para outra tela, vamos ver aqui. Um elemento importante no tempo atual a respeito da cultura é quando nós associamos a globalização. Como está aí colocado, em nossa sociedade contemporânea globalizada, contaminada por valores impostos como universais, culturas se perdem. Alternativas distintas e diferenciadas tornam-se raras. Os sentidos da ação coletiva são desprezados dentro de um cenário de individualização. Utopias desaparecem, planos culturais são esquecidos, subversões não são aceitas. Quando teríamos tudo para aprofundar e valorizar culturas distintas, as marginalizamos, conduzindo-nas para a aculturação. É um processo de dominação cultural de uma cultura sobre outra, mas esse tema aí, bem destacado, a aculturação, nós vamos aprofundar numa próxima aula. O que é importante destacar aí? Que estamos vivendo a era da sociedade da informação e do conhecimento. E essa era da sociedade da informação e do conhecimento tem transformado de maneira radical vários setores de nossas vidas. A influência da mídia e da informática tem acelerado o próprio processo da globalização a partir de uma rede de comunicação que nos coloca em contato com qualquer pessoa ou grupo em todos os lugares do planeta. Isso deveria ser um fator positivo de aproximação, de envolvimento, mas
na forma como tem sido colocada e estruturada por esse sistema capitalista, vem na verdade causando distanciamento, conflitos ainda maiores, de forma então que o mundo dominado, o mundo produzido, um mundo enriquecido pelo próprio ato da cultura, da produção cultural, também vai encontrar problemas e divergências nessa própria produção cultural, tão diversa, tão rica, mas também tão cheia de conflitos, né? Então, há muitas questões pontuais a se discutir com relação à cultura. De uma maneira, para a gente finalizar, então ela é realmente uma essência humana, ela aperfeiçoa o próprio intelecto humano, então o homem entra em contato com o mundo e nesse processo inventivo ele produz, ele gera cultura. E no grau mais complexo, culturas serão produzidas de maneiras distintas, com valores e princípios não necessariamente homogêneos, e dentro disso posturas de intolerância vão acabar gerando conflitos. Mas essas questões nós vamos pontuar em futuras aulas, tá bem? Ficamos por aqui então nessa aula de noção de cultura, aqui nos slides, né, e as explicações para você. Para finalizar um pouquinho mais também aqui, vamos ver a nossa biblioteca. 2 livros que eu indico: o Cultura, um conceito antropológico, a noção de cultura nas ciências sociais. 2 livros muito ricos de conceitos para que você aprofunde e vá além, né, no seu entendimento sobre o conceito de cultura. Dentre muitos filmes possíveis, deixo esse aí, conforme você vê na tela, a missão. Tente assistir e interpretar ele a partir do momento que você coloca a noção de cultura. Então, cultura é um conceito muito complexo para se discutir. Essa foi só a primeira aula, nós vamos aprofundar. Beleza? Então, até a próxima. Canal Pensa Aí, foi mais uma aula para você. Grande abraço. Então, não se esqueça, cultura em todo canto e em todo lugar. É preciso ler para aprender, para valorizar. Vamos lá estudar?